Você parou para imaginar que algumas das suas mais valiosas decisões foram diretamente influenciadas por pessoas que estavam próximas a você? Ouvíamos por pessoas mais velhas dizer que quem se mistura com porcos farelo come, e isso é uma realidade. Nessa mensagem eu quero trazer uma palavra acerca das amizades e das influências à luz das escrituras sagradas. Você que ainda não é inscrito no Panorama Bíblico, se inscreva e também compartilhe essa mensagem com mais alguém. O texto para meditação se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. A amizade é um dos maiores presentes de Deus, uma dádiva que Deus deu para a humanidade. Mas ela também pode ser um dos mais perigosos, um dos maiores perigos quando escolhemos as pessoas erradas para caminhar conosco. A Bíblia ensina que os relacionamentos moldam também, ou costumam moldar o nosso caráter, nossas decisões e até o nosso futuro espiritual. Agora a pergunta é: as pessoas que estão ao seu lado, as amizades que você está nutrindo, elas estão te aproximando mais de Deus ou te afastando mais do Senhor? 1 Coríntios capítulo 15, o texto que nós lemos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo mostra que ninguém é forte o suficiente para não ser influenciado. Aos poucos, pensamentos, atitudes e também hábitos são moldados pelas pessoas com quem convivemos, com quem compartilhamos os nossos momentos. Diante disso, quem influencia as suas decisões? Quem molda a sua maneira de pensar? Seus amigos, de alguma forma, têm fortalecido a sua fé, têm contribuído para o crescimento da sua fé? No capítulo 13, verso 20 de Provérbios, o texto nos mostra que quem anda com pessoas sábias, não sabidas, mas sábias, ou seja, que tem sabedoria, cresce também em sabedoria. Características de um amigo sábio, ele ama a palavra de Deus, ele corrige com amor e não com rigidez, não com dureza, não com altivez. Ele incentiva a viver em santidade e também ora por você. O verdadeiro amigo, ele te atrai, ele te aproxima das coisas de Deus. E também alegra-se com o seu crescimento, tanto financeiro quanto espiritual. Jonatas, por exemplo, em 1 Samuel 18, era um amigo de Davi, ele se tornou um verdadeiro amigo de Davi, porque ele protegeu Davi, ele incentivou a fé de Davi, não teve inveja quando Deus exaltou Davi. Então, quando o verdadeiro amigo ele se mostra nesses momentos, quando Deus nos abençoa, quando Deus, em certo ponto, exalta o homem, e o amigo ele não inveja, ele se alegra. Jonatas foi um exemplo disso. Jonatas colocou a vontade de Deus acima dos seus próprios interesses. Uma amizade verdadeira aproxima-nos dos propósitos, dos desígnios de Deus. A gente tem também um exemplo de Roboão, que é um exemplo de uma amizade que destrói. No capítulo 12 de 1 aos Reis, ao assumir o reino, Roboão ele rejeita o conselho dos anciãos, dos mais velhos, dos homens sábios, e passa a ouvir os mais jovens, os inexperientes, aqueles que não tinham experiência. O resultado disso foi a divisão do reino, uma crise política muito grande e um sofrimento para toda uma nação, um sofrimento para Israel, uma decisão influenciada pelas pessoas erradas, por amizades erradas, pode trazer consequências por longos e longos anos. Jesus, por exemplo, ele amava todos, mas caminhava mais de perto com pessoas que tinham comprometimento. Entre os 12 discípulos havia um círculo menor de 3, Pedro, Tiago e João. Entre os 3, apenas um reclinava sobre o seu ombro, João. Isso ensina que devemos amar a todos, sem exceção,
mas escolher de forma cuidadosa, a ponta de dedo, quem terá influência sobre a nossa vida. Não basta escolhermos bons amigos. Nós precisamos nos perguntar: que tipo de amigo eu sou? Segundo a palavra do nosso Deus em Mateus 5,16, nossa vida ela deve levar outras pessoas a glorificar a Deus, a adorar a Deus. No livro de João, capítulo 15, versículo 3 a seguir, Jesus chama, nomeia os seus discípulos de amigos. Veja que ele nunca abandona, nunca trai, corrige com amor e dá vida pelos seus amigos. Então, toda a amizade deve ser construída tendo Cristo Jesus como o centro. Então, avalie suas amizades. Afaste-se de influências que te levam ao pecado. Procure trazer para perto de ti amizades espiritualmente maduras, que façam você crescer, que façam você evoluir no reino de Deus. Sejam uma influência positiva na sua família, na sua igreja em que você congrega, no seu trabalho. Faça de Jesus o seu melhor e maior amigo. E para a gente concluir, as amizades elas nunca serão neutras. Elas nos aproximam ou nos afastam de Deus. E a Bíblia nos chama a viver cercados de pessoas que fortalecem nossa fé e nos ajudam a permanecermos firmes em Cristo. Lembre-se, você se torna mais parecido com quem você mais convive. E o Salmo 1 nos mostra que bem-aventurados, mais do que felizes são aquele que não anda, o varão que não anda, o varão que não se detém e o varão que não se assenta. Então veja que é uma escada e essa escada cada vez mais leva para o abismo. Primeiro anda, depois se detém, parar, estagnar e por fim se assentar. Então veja que é um abismo chamando outro abismo. As pessoas que caminham ao seu lado hoje podem determinar o destino final da sua vida e das suas escolhas. Escolha a amizade que fortaleça a sua fé e conduzam você para mais perto de Deus. Cristo Jesus nos abençoe e nos ajude a escolher os verdadeiros amigos para andar conosco.